Um site, viu esse site, lá à esquerda tem um menu. Cliquei em fórum de discussão, quando eu cliquei, vai aparecer um espaço pedindo senha. E aí o que eu faço? Eu necessariamente coloco a senha. Quando eu coloco a senha, ele abre. Eu não estou tão preocupado que quando ele abre o texto, ali tem uma explicação bem detalhada, tem uma explicação de como você deve proceder. Tem tudo ali, só estou reforçando. Cliquei, desculpe, outra coisa, tem meu e-mail ali também. Caso você tenha alguma dificuldade, manda um e-mail para mim que eu tento esclarecer, tirar a dúvida que for. Colocou, né? Clicou na pergunta, aí aparece o fórum. O fórum ele cresce de baixo para cima, né? E você vai ver que tem que clicar no nome da pessoa, sempre, nunca, não no nome, no assunto que ela colocar. Se você clicar no nome, vai chamar para uma conversa particular, vai ser para aquele e-mail do computador mesmo, né? Não é o nome disso? Quando você clica e aí é o Outlook. Não, como é que chama? Tem que expressa. Bate-papo, chat. Não é chat, não é chat. É para você que cai na tua conta do computador e aparece o endereço da pessoa para você enviar mensagem, sacou? Não é isso, você tem que clicar na mensagem da pessoa. Clicou ali na mensagem, abriu, e aí você vai preencher todos aqueles espaços bonitinhos. Não é chato, não é nada disso, cai mesmo no alguma coisa que me fugiu agora. Bom, o que interessa é que você depois que leu pelo menos 2 mensagens, sendo que os 2 primeiros não vão ler mensagem, você vai postar o seu comentário, com base na pergunta do fórum e no que os colegas estão falando. É como se nós estivéssemos todos reunidos, aqui tivesse uma pergunta e vocês estivessem dialogando entre vocês. Claro, sempre com o maior respeito, com a tranquilidade, nunca houve ninguém que foi distrator hoje, xingou, né, combinou um dia para um duelo. Nunca houve isso. Sempre funcionou muito bem. Então, vocês vão ver que você envia a sua mensagem, ela entra, e na sequência vem outras mensagens. Vendo as últimas, você vai poder acompanhar o debate. Procure sempre atualizar quem, por exemplo, trabalha no setor, uma firma, às vezes no escritório ou está em casa, você deixa aberto. Se você não clicar F5, não atualiza, né, as entradas que vão acontecendo. A que horas você pode participar do fórum? Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Vai que o senhor está sonhando e vem uma inspiração divina, o senhor acorda às 3h30 da manhã, liga o computador e manda uma mensagem de fora, que bonito. Emocionante. Mas pode mandar qualquer hora do dia e da noite, no mínimo 2, podem mandar mais também, mas não exagera, né, e não torne isso uma briga particular também. É isso. O fórum de discussão é isso. Depois que ele estiver, vai estar, com certeza, com essa turma vai ter bastante comentário. Lá pela quinta-feira, como você sugeriu, a meio-dia, volta de meio-dia, o professor fecha o fórum, imprime e traz na sexta-feira, como eu estou mostrando aqui para vocês. E aí vocês farão um trabalho a partir de 2 perguntas bem simples. E na hora nós vamos ver como vocês vão fazer. Se vocês farão em sala, se houver tempo, ou se vocês farão entrarão no dia da prova para anexar a prova. Tá bom? Tudo bem? Resolvido isso? E para quem chegou atrasado, lá embaixo tem um trabalho à disposição da turma 1 em 1. E vocês vão entrar, no caso, terça ou quarta-feira, a que vocês entram. Tá bom? E é isso. Estamos torcendo que algum aluno de veterinária passando por ali se assuste, olhe, vá lá e aprenda com vocês. Também acho bom você dar uma lida naquilo, porque aquilo é matéria de prova. Lembra que tem algumas questões da mata, também é interessante dar uma olhada lá, passar, e tem os trabalhos que estão muito bem organizados, alguns trabalhos bem focados, com coisas bem bacanas. Né? Vocês chegaram a ver o pessoal com o trabalho da gerente do Sagrado? Não, alguém chegou lá? Estava até ontem, né? E foi bem bacana, um trabalho bem interessante. O trabalho deles foi de campo mesmo, né? Um trabalho que eles trazem uma síntese. Por isso que o material de vocês é mais denso, né? Você vê como é que fica, não? Ela dá informações para pessoas que não conhecem.
alguns professores acham que dá para ser uma iniciação científica no trabalho daqui. De qualquer maneira, vai sair na TV no Iguaçu, não me lembro, no Iguaçu, e eu escolhi a turma de vocês, olha como é que vocês estão simpáticos, hein? A turma de vocês para a gente fazer a reportagem, chamar o jornalista na terça ou na quarta. Que aí nós, quem é que vai estar dando aula aqui na quarta-feira? Quem é? Qual horário? O Atílio. O Atílio são as primeiras aulas? Não, as últimas. As últimas? Está lascado, eu vou dar um jeito. Que aí eu vou pedir para ele uns minutinhos para a gente descer, vocês darem uma olhada. Vocês vão poder ver ao longo da semana. Quando eu digo assim, para descer, aí tem a foto do lançamento. Ao lado do banner, tira a sua foto, vocês, né? WhatsApp, não sei o que, tira esse troço aí, e aí vocês vão, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem do exercício, aprendam e façam isso outras vezes. Alguém viu os lá de baixo? Já. Você achou que ficou bom? Ficou bom. Brasileiros em conflito valendo, tá lá, né? Muito bem, vamos falar do trabalho de vocês? Fizeram? Ó, que lindo. Trouxeram a cópia para o professor? Melhor ainda. Hoje é como? Hoje. Meu turno veio mesmo, né? Não tem nada. Que legal. Mas eu pensei que vocês iam ficar em contato e resolver isso por aí. Vai demorar hoje. Hoje era só concluir, né? Mas pode morrer hoje, por internet. Na verdade, não vai ter professores que são também, porque nas outras faculdades que eu soube não tem aula. Aí muitos não queriam vir das outras cidades para cá, só porque às vezes eles não vieram. Mas a Uniúv tinha aula normal hoje? O pessoal de Caminhos vieram? Não sei, na verdade, pela empresa, foi falado. Os ônibus também tem. Na verdade, eu não poderia. Foi um impasse, né? Porque a ideia era receber o trabalho de vocês e começar a fazer a revisão agora, que eu tinha combinado, a gente conversar, ter ideia e tudo mais. Se nós começarmos a fazer isso agora, Vai ser a resposta do trabalho. quem não fez o trabalho, Pega, faz a revisão e na próxima aula só chegar e entregar. Daí já faz aquilo que já falou. sim, mas eu vou fazer como? Vou preencher aqui isso agora. Não. Hoje somente. Não, a revisão é isso. Eu pensei a revisão justamente por isso. Mas eu achei que vocês iam resolver isso pela internet. Vocês fizeram? Sim. Vocês fizeram? Vocês fizeram? Show? Tá com quem? Fizeram? Quem não fez? Mas ele sabe que é verdade. Ah? Só o nosso falta na tarde. Então, É, eu terminei de tarde no meu grupo. Seu grupo terminou? Só tô eu aqui mesmo. Nós também. Aqui é para caixinha, né? E agora? Corrido, mas foi feito. Começar a revisão, vamos deixar o trabalho para a próxima aula. Mas a revisão é desse conteúdo que eu escrevi para você. Daí vai pegar o trabalho. Ninguém entrega. Na verdade, não Vai ter os trabalhos, então. Você acaba de dar uma sugestão boa. entrega, porque daí os outros alunos vão tirar 10 e nós vamos tirar, sei lá, por quanto. Peraí. São boas sugestões. É uma sugestão muito boa. Eu não tinha pensado nisso. Peraí, deixa eu Agora a ver. sugestão não foi minha. Vocês estão no crédito. Peraí, deixa eu só ver um papelzinho aqui. É verdade. Esse trabalho, na verdade, ele vale meio ponto, ele é pro forte. Você vai saber? Você é Fernanda Simone. Vamos fazer o seguinte. Vamos transferir, já que a Simone precisa, vamos transferir então esse trabalho, então, vamos tirar a nota desse trabalho, não vai ter mais nota. E nós vamos transferir a nota para o fórum de discussão. E aí eu vou fazer minha revisão. Pode ser? Tá bom para vocês? Legal. A minha consultora especial Simone. Muito bem. Então está resolvido. Por isso o fórum de discussão vai aumentar o seu valor. Vamos lá.
Temos quanto na prova do trabalho que eu falei? Vale 5. Acho que é. Eu estou sem meu papelzinho do cálculo. 5 trabalho, 4 prova, 1 no auditório. 1 no auditório, aquele trabalho do auditório. Não, é meio. Meio da fora. 5 no trabalho, 4 na prova e 1 no auditório. Passou para mim. Mas e fora? O quarto não tinha contado. É que não trabalha de fora. Não era paternal. Não, mas e fora tem que O contar. senhor não comentou no fora, deu na conta. O senhor tinha esquecido de falar do fora. Diminuiu do Diminuir da prova. A prova já foi, a nota já foi entregue à prova, o nota, e eles estão muito interessados nisso. Então eu vou repartir, fica meio do fórum e meio do auditório. Isso aí. Depois eu vou, deixa eu anotar aqui, não está mal. Colocar o meu cartãozinho. Muito bem. Bom, crianças, então vamos conversar aqui. Caríssimos, foi muito difícil fazer o exercício? Alguns estavam mais complicados que outros. Algumas coisas foram complicadas. E outras não exatamente. Né? Outras mais simples. Vamos ver aqui quais são as mais óbvias. Depois vamos deixar as mais difíceis. Na visão de sociedade, os 3 paradigmas, quais que vocês acham que são as mais óbvias? As 3 são óbvias ou não? Eu estou aqui, ó, visão de sociedade. Esse era um dos mais fáceis que tinha. Você acha? Concordam com as 3 podemos fazer aqui primeiro. Com relação ao segundo, explicação para a existência dos problemas sociais. Mais complicado, menos complicado? Mais ou menos. O do Marcos até que foi mais fácil deixar. O do Esse ficou mais evidente. Tá, entendi. E o outro não tem, parece que não tem, não. Não conseguiram ver nada. Tá. O que é Estado? E a discussão do Estado? Onde é que está mais fácil, está mais difícil? Eu achei que mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Expectativa do comportamento do indivíduo. Complicado. Eu consigo. Complicado. Definição do indivíduo, pessoa, sujeito. Mais ou menos. Confundiu. Esse é algum, eu achei que o consenso mais complicado, outros estavam mais. Concepção de individualidade, política e igualdade social. Tá bom, vamos ver. Educação. Acharam tranquilo? Tá bom. Concepção de mudança ou transformação social. No Weber. Aqui ficou meio complicado, mas o outro está mais ou menos. Porque em Marx está mais evidente, né? Palavra, expressão representativa do paradigma. Vocês conseguiram achar a palavrinha aí? Eu achei. Todo mundo, né? E a última que é chique. A última é simples. Da relação entre o indivíduo e a sociedade em geral. É o resumo de tudo, na verdade, né? Essa aqui vamos deixar por último, de qualquer maneira, que é o mais interessante. É uma ciência. Então vamos lá, devagarinho. Eu vou fazer um breve comentário de 2 minutos, depois vocês entram na conversa. Então, eu acho que deu para entender por que o professor pediu isso, não é isso? É macio. E dentro dos paradigmas sociológicos, existem muito poucas variações. Essas seriam as 3 principais correntes ou visões sociológicas. O que eu disse disso? Diante da realidade jurídica, quando nós falamos da sociedade, principalmente quando nós falamos de temas mais complexos, necessariamente você se utiliza de um desses paradigmas. É disso que eu chamei a atenção. Ele está presente, mal ou bem, na fala das pessoas. Há pessoas que se identificam muito com um desses paradigmas. Há pessoas que têm sua vida muito pautada numa dessas visões. E outras não, outras em um momento usam um paradigma, em outro momento usa diferente e assim por diante. É como eu estava discutindo num outro lugar sobre o movimento fêmea. Vamos fazer um exercício aqui para onde é que você enquadraria o movimento fêmea num desses paradigmas? Em termos de perspectiva sociológica, o movimento fêmea vai para onde?
Está no paradigma do consenso? De maneira nenhuma. Todo Deus. Não. E aonde mais? Oi? Conflito. Indivíduo? Conflito. A perspectiva do conflito, com certeza. Mas aí é que está a questão. Não deixa de ter também, por outro lado, uma preocupação com o indivíduo. Veja como é que alguns casos são complexos. Porque o movimento fêminico, que é vinculado ideologicamente ao movimento feminista, afirma que a mulher tem autonomia sobre o seu próprio corpo e ela decide o que vai fazer com o seu corpo. Ao mesmo tempo que denuncia as formas de violência, de maus tratos, de machismo que existem na sociedade, tanto de homens como de mulheres e, para ser mais atual, de outras pessoas que não têm essas opções. Então, o movimento fêmea, sem dúvida nenhuma, tem a ver com o paradigma do conflito, mas não deixa de ter relação com o paradigma do indivíduo. Agora eu vou ser mais radical. O aborto. O aborto pode ser visto dessas três formas aí. Como é que seria? Ele se identifica. Se eu estiver criticando o aborto, qual visão sociológica seria mais adequada? Consenso. A defesa das instituições sociais, da tradição e da adaptabilidade do ser humano. Quando a gente fala desse absurdo da propaganda do Boticário, que eles entraram com uma ação, que havia um ato de extrema delicadeza de uma mulher e de um homem dando uma lembrança, um presente, né, para pessoas do mesmo sexo, sem dúvida nenhuma, quem faz isso são pessoas que têm uma ligação maior com uma visão conservadora de sociedade e não aceitam a mudança, não aceitam comportamentos que sejam diferentes da tradição. Tem a ver com o paradigma do consenso. Por isso que é muito interessante. O posicionamento das pessoas diante dos fatos da realidade, dificilmente você não identifica ali um tipo desse paradigma. Pode ter uma vez ou outra uma confusãozinha, né? Bom, então é por aí. Vamos tentar montar bem nosso quadro. Vocês, quem não conseguiu escrever, escreva. Quem escreveu e se ouvir coisas diferentes, vocês preenchem aí. Vamos lá. Então, começando. Paradigma do consenso ou da harmonia social. Eu não vou seguir uma linha, não. Eu vou descer, tá bom? Cada um? Um cada vez. No paradigma do consenso da harmonia social. Como é entendida a sociedade? É resultado do quê? O que ela é? Coerção exterior. Eu coloquei coerção exterior ao indivíduo. Tem isso. Conjunto de quê? Caiu na prova de vocês. Bem conceitual. Conjunto de normas e regras também. Veja como é interessante. E quando você diz que é um fenômeno, né? É um fato exterior ao indivíduo, nós estamos aqui trabalhando com aquela ideia que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Independente dele, ele tem que se adaptar a essa sociedade, se meter à sociedade. Por isso há essa imposição. E essa imposição se faz, lembra que nós estudamos isso em Wittenberg. Quem é que faz essa invenção do indivíduo? Quem faz a invenção do indivíduo na teoria do Wittenberg? São o quê? Quem é? São. Quem é que age desde o nascimento? As instituições sociais. É nas instituições sociais que você tem toda essa tradição, ela é guardiã das normas, das regras, da lei, e é ela que enquadra o indivíduo e vai ensinar ele os diferentes papéis sociais para os vários momentos da sociedade. Então, essa visão de sociedade é uma visão, de certa forma, conservadora, na expectativa da adaptação do indivíduo à sociedade, e ela exatamente reflete uma perspectiva de que o indivíduo precisa sempre se adaptar à sociedade. A sociedade prevalece sobre o indivíduo. Acho que eu contei, não sei se foi na última aula, estava numa reunião do secretário de Educação, diretor de escola, e o pessoal vem clamando demais alguns alunos que são desviantes, me lembrou que é da história de Sartre que vocês leram. Então, reclamando demais que os alunos não se adaptam. Em nenhum momento alguém pensou que a escola pode não ser tão interessante, que a escola pode estar errada, que os pais podem estar cometendo engano. Não. As instituições estão todas corretas. O problema está no indivíduo. O indivíduo traz aquele sentido, é o estado de anomia que o Durkheim fala, e que ele está atrapalhando o corpo social que deva ser perfeito, que funciona de maneira orgânica, articulada. É como se fosse um
um pulso machucado, machuquei meu pulso, então eu tenho que cuidar para que ele volte a funcionar, entre aspas, da mesma maneira, como era antes. Ele é o problema. O corpo está perfeito, ele é o problema. E essa é uma maneira interessante. Violência, violência na cidade, a questão da própria criminalidade, e todos os motivos que envolvem algum fato que destoa do coletivo, que destoa das normas, regras da instituição, você trata como algo, um caso específico que precisa ser punido, que precisa lidar com ele para que o corpo não fique prejudicado, não haja risco ao corpo. E a visão de Spencer de Durkheim por fora. É muito legal. A visão de sociedade, uma perspectiva conservadora, ela é muito dominante. Um dia desse eu fiz um teste. Estava com um grupo, né, de rapazes, eram todos homens num curso que eu estava ministrando, tinha um curso social, e eu dando aula na área social para o pessoal da área tecnológica. É um exercício, né? É um exercício. E aí eu fiz alguns comentários sobre alguns fatos, eles riam, brincavam, e eu mostrei que o riso deles, que a brincadeira deles, já demonstrava o caráter conservador deles. Ah, não, eu não sou moderno. Você é moderno porque tem computador, meu filho. Sou moderno porque eu uso uma roupa. Sou moderno porque eu pratico sexo livre. Não, não é isso. Não é só isso. Tem que ser muito mais. E aí você vai conversando e a pessoa vai revelando seu conservadorismo diante da sociedade, diante da tradição. É o apelo da tradição. Podemos seguir? Vamos lá? Aqui que interessante, olha, essa daqui é genial. Como é que o paradigma do consenso, isso lembra Durkheim, até a sua proposta do estudo do suicídio, isso lembra Peter Berger, quando ele analisa a questão do desvio social, né? Como entender os problemas sociais? Quem escreveu aí? Como é que se explica os problemas sociais na ótica do paradigma do consenso? Desviantes, principalmente. Os problemas não deveriam acontecer, né? Uma vez que Durkheim tem um modelo na cabeça de uma sociedade perfeita, ele se baseia na sociedade industrial, o sonho dele é a unidade fundamental, é a fábrica, ele pensa que a sociedade pode ser uma fábrica, e o modelo de divisão de tarefas, de responsabilidade, tudo funcionando perfeitamente, eu não imaginava que a sociedade poderia ser, né? Então, se tem alguma coisa errada, tem que isolar, geralmente o indivíduo, um comportamento errado, e tentar corrigir esse comportamento, ou, se for o caso, encarcerá-lo, afastá-lo do convívio social. Ele está atrapalhando a sociedade, né? Atrapalhando o funcionamento da sociedade. Então, essa é uma maneira de entender os problemas sociais. Há um desvirtuamento. Existe. Hoje eu não sei onde o assunto me surpreende. Daqui a pouco entra uma vestida de coelhinha com uma flor vermelha nos dentes, e um rapaz de sunguinha tirando rosas e flores. Eu não vejo. Já fica. Você viu os pedidos de. Vocês têm que fazer isso, o senhor principalmente. Pedido de namoro, de casamento, coisa bonita. Vem aqui na universidade. Quem quiser fazer isso, faz lá embaixo. Tem que pagar. Mas não precisa vestir, não vem de sunguinha nem de coelhinha, não. Aparecer de coelhinha aqui com as flores, não vai dar certo. Fala. A gente colocou aqui um sentimento de indignação ameaça a coletividade social. Perfeito. Porque o problema é visto nesse sentido. O conflito não deve existir. O conflito mostra que o corpo social está doente. E ele fala, ele é textual no trabalho dele, nas regras do método sociológico, ele cita claramente como investigar o social. Ele deixa isso muito claro. Quando ele trabalha em educação e mudança e fala da questão da educação, da função da educação, ele também está preocupado demais com isso. Porque esse homem viveu, como eu contei para vocês, no final do século XIX. Ele é quase um contemporâneo de Marx, ele é posterior um pouco a Marx. E ele viveu aquele caos social, o que fazer diante disso? E aí ele propõe as formas mais duras, né? Em termos de isolar e tentar resolver a doença da sociedade. Repare que hoje, com os nossos problemas que nós temos na nossa sociedade, o aumento do controle, o aumento do aparato repressivo, a preocupação
com a educação, a preocupação com a educação dos pais, o debate nesse momento, lá no Congresso sobre a redução da idade penal, tudo isso está dentro dessa discussão de não aceitar o conflito, não se aceita o conflito. E a forma é fazer o quê? É isolar, ou seja, entender que o problema da criança e adolescente é deles, não exatamente da sociedade. Cuidado com isso. Eles não são frutos da sociedade, eles têm responsabilidade, eles fazem escolhas erradas. E nós temos que nos defender. Se nós ficarmos só no plano repressivo, punitivo, estamos encarnando uma visão conservadora. Vocês tomem cuidado. Não é que eu não estou dizendo que não deveria puni-los e encarcerá-los. Aliás, eu nem tenho certeza se deve ou não reduzir a idade penal. Eu não tenho certeza disso. Mas, por outro lado, é compreensível que a sociedade, uma vez se sentindo atacada, acuada por várias notícias, queira que se aumente o aparato repressivo para se defender. Aquela ideia que a Polícia Militar faz essa propaganda. Policiamento ostensivo, cidadão seguro. Cidadão sente mais seguro que o cara com a metralhadora do teu lado, mais de patrulha, cães, cavalos, etc. Quer dizer, isso é um Estado repressivo, um Estado controlador que coloca em risco a nossa própria segurança, porque se houver um tiroteio, nós vamos estar no meio desse negócio aqui. Não é assim, não é um Estado de polícia que vai resolver o problema social. Mas na proposição durkheimiana é um Estado de polícia, sim. Né? Então é muito legal que a existência dos problemas sociais já indica uma doença, é uma anomalia. Tanto é que ele diz que tem que compreender a sociedade para tratá-la. E ele propõe esse tratamento, ele propõe como tratá-la. E isso é muito interessante. E é o próprio papel da sociologia. Deveria ser investigar o social para compreender os problemas e organizar essa sociedade, essa vida em sociedade. É muito interessante. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, podemos seguir? Pode ser? E o Estado? Vai ser chique. O que é o Estado para o Durkheim? Instrumento neutro e funcional separado da sociedade, representa o corpo social e o dirige, não executa nada, somente um órgão de reflexão. Lê de novo. Instrumento neutro e funcional separado da sociedade, representa o corpo social e o dirige, não executa nada, somente um órgão de reflexão. Essa afetação final, não exatamente. Bom, que ele é um instrumento, é a instituição, podemos dizer, é a instituição que tem o papel mais significativo para a manutenção da ordem social. Isso é sem dúvida, por esse sentido. Tá? Foi não? Sim, estou colocando a força coercitiva que é usada para manutenção da ordem da cidade. Perfeito. A força coercitiva que promove a ordem social, que tem a maior, na verdade, que tem maior condição para garantir a ordem social, que é uma preocupação dessa sociologia do consenso, ou dessa visão sociológica. Manter a ordem social a qualquer custo, mesmo que isso implique matar, atirar, bater em professor, em qualquer um. Manter a ordem social. Negócio de manifestação, de reclamação, de briga, não. O que importa é tudo funcionando. Lembro que ele é um dos grandes cantores do funcionalismo. As coisas devem funcionar, o corpo social deve funcionar, as engrenagens, cada um no seu lugar, o ditado que se fala, cada um desempenhando o seu papel e sua função. Sem dúvida nenhuma, essa tua definição é fantástica. Bom, podemos seguir? Expectativa do comportamento do indivíduo, pessoa, sujeito. Aqui só nos interessa indivíduo e pessoa. E a gente, nós temos aqui uma distinção em Berger, antes de vocês falarem, eu quero chamar a atenção. Em Berger, indivíduo é uma coisa, pessoa é outra. No caso do Durkheim, ele não faz essa distinção indivíduo-pessoa, não é isso? Qual é a expectativa de Durkheim em relação ao indivíduo? Eu vou separar Peter Berger do Durkheim. Colocou aqui que quando o conflito se anula para a universidade. Perfeito. É anular-se para viver em sociedade e, obviamente, naquela função chamada diferenciadora, cumprir o seu papel ou desempenhar os diferentes papéis sociais para garantir a ordem social. Sempre remetendo à ordem, né? Então, o indivíduo, naquela solidariedade máxima, né, ele se anula, mas ele cumpre exatamente o seu papel e executa a função que se espera dele como tal. Cada um no seu lugar fazendo aquilo que lhe cabe. Vocês já ouviram essa história? Cada um fazendo a sua parte. Essa expressão, cada um fazendo a sua parte, é típica de uma visão conservadora.
Então, se cada um fizer a sua parte do seu lugarzinho, então quer dizer que está tudo bem. Ô, companheiro, mais ou menos, né? Não necessariamente assim, mas é uma máxima bastante interessante. E o que é a pessoa em Bilderberger? O que é a pessoa? Nasceu indivíduo de bocadinho, esquece do bocadinho. Nasceu indivíduo, você lembra que eu mostrei aqui, ó, né? Nasceu de bocadinho feroz, ele é indivíduo. E o que acontece para ele ser pessoa? Mas através do quê? Mas o que ele vive? Qual é o nome que se diz desse período que ele passa? Boa! Está pensando que ela está desatenta? Está ligada. Amanda, aquela que deve ser amada, assim é seu nome, perfeito. Então, essa trajetória social do momento que nasce em diante, pela ação das instituições sociais, transforma o indivíduo em pessoa. Ele está vivendo uma socialização e, ao mesmo tempo, um aprendizado cultural. É aí no momento que você inscreve, como viu, gente? Você inscreve naquele enrugadinho feioso cultura, valores, moralidade, noção de religião, tudo mais. Eu contei aquela historieta rápida sobre a minha filha maior, falando sobre a existência de Deus para vocês. História de 1 minuto, 30 segundos. Não é? A minha filha maior, que é advogada, não sei, que essa família é cheia de advogado, tem medo dos advogados. E ela, um dia chegou na casa da avó, bem arrumadinha, com esse cachinho aqui. É lourinho. Pai, que é? Chegou a cada avó, minha ex-sogra. E aí ela disse assim, pois é, pai, tem um Deus no céu, tem um Deus no céu, tem um Pai no céu. A gente morava no 16º andar, no prédio gigantesco. Os 3 votos davam para eleger um prefeito nessa cidade, imenso. Aí eu falei para ela, como é que é, filha? Tem um Pai no céu. Eu falei, vem cá, filha, faz favor. Fui lá, abri a janela, pode me mostrar o Pai do céu, por favor? Pai, não é assim, não dá para ver. Eu falei, como é que a gente pode saber se uma coisa existe se a gente não viu? Aí ela começou a ficar. Aí eu chateei ela, mas que história é essa? Você tem 2 pais? Eu achei que era só eu. Cuidado que ela tinha, professor. 4 anos. Ela ficou preocupada, né? Porque aí ela pensou, eu tenho 2 pais, pode existir alguma coisa que eu não vejo? Aí ela ficou preocupada, ela fazia uma cara de riso assim, pensando. Passou a semana, foi na casa da avó, eu fui jantar na casa da avó lá. Aí veio a avó que ela filmar comigo. Essa menina vai ser um ser estranho, não vai acreditar em nada. Tudo que ele ensina ela, você tira. A menina, coitada, olha aí, não pode acreditar, todo mundo acredita em Deus, mas tem que ver, não sei o que, eu vou levar numa igreja, vou levar uma pessoa, a sogra ficou brava, né? E aí eu perguntava sempre para ela, o que só a sua avó ensinou? Minha avó disse que é para eu não falar para você. Para não tirar os ensinamentos. Mas é isso. Foi uma trajetória social, ninguém nasce com a ideia de Deus. Ninguém nasce com nenhum conceito moral, é isso. E aprende. A passagem de indivíduo para pessoa. Veja bem que a expectativa em relação à pessoa não difere tanto em relação ao indivíduo. O que Berger faz é acrescentar a teoria de Durkheim. Ele acrescenta, mas ele está na mesma linha. Indivíduo e pessoa devem ter papéis sociais pré-determinados, devem cumprir suas funções, devem reproduzir a tradição da sociedade, e se indivíduo ou pessoa, em Durkheim ou em Bilderberger, fugir da trajetória se torna um desviante. E por isso que ambos colocam as instituições com um peso maior sobre o indivíduo, ou seja, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Então o indivíduo pode ser punido, afastado, aprisionado. Por quê? Porque o corpo social tem que ser mantido e garantido. O Berger, ele traz uma visão muito interessante, porque ele está dizendo que a invenção social da pessoa é feita pela própria sociedade, como o próprio nome sugere, é uma invenção social. Então ele traz uma contribuição enorme para a antropologia. A primeira vez que eu vi esse cidadão foi na antropologia, a minha primeira formação. E na antropologia nós usamos muito, tanto Durkheim como Bilderberger, porque nós estamos sempre tentando entender como as coisas funcionam. Vocês não entenderam aquele trabalho que tinha embaixo, que eu falei do gerente do sagrado? O trabalho era sobre o perfil do gerente do sagrado. Na fitoterapia, na Santo Daime, no benzimento de cera,
benzimento com ovo e no espiritismo. E eu pedi que eles fossem atrás da biografia do gerente do sagrado, uma expressão de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. E o Bourdieu vai dizer que o gerente do sagrado é aquele que manipula, tem o domínio sobre esses conhecimentos do mundo sagrado. É ele que é o mediador, né? O padre, o pastor, todos esses que lidam com o xamã, o mago, o mágico não, o mago, aquele que porque tem que falar os telefónicos, esses que operam nesse campo. Então, é como o próprio da Mata vai dizer, há um outro mundo e nós estamos nesse mundo. Então, eles fazem a mediação entre esses mundos. E por isso que eu propus que eles buscassem a biografia. Por que eu queria que eles analisassem a história de vida dessas figuras? Porque está na história de vida a explicação por que eles se tornaram gerentes do sagrado. Uma disse que um filho dela estava muito doente, estava no hospital, alguém deu lá umas ervas, o menino estava muito doente e ela fez uma promessa que se ele ficasse curado, ela faria isso para sempre. Está fazendo. E assim tem várias histórias. O outro nasceu nesse ambiente, aprendeu. E assim vai. Quando você recupera as trajetórias individuais, trajetórias de vida, você começa a entender o comportamento do indivíduo. E vocês, quando operarem no direito penal, possivelmente vão estar atrás dessas biografias e querer entender porque alguns cometem atos criminosos. Bom, Só para entender a minha expectativa do velho, que é uma intenção. Bom, a visão de indivíduo é exclusiva de Durkheim. A visão da passagem de indivíduo para pessoa está no nosso caro Peter. Então podemos dizer, o indivíduo é exclusivamente de Durkheim, pessoa exclusivamente de Berger. Só que a explicação do nosso Peter Berger é muito mais ampla, muito mais completa do que Durkheim, porque ele analisa como as pessoas são construídas e o valor e a importância das instituições. Esse autor é super estudado no livro dos Estados Unidos, famosíssimo. Também no Brasil ele é muito estudado. Seguindo, eu acho que a outra é fácil. Definição de indivíduo, pessoa ou sujeito. Vamos ver como é que fica? O que é um indivíduo no paradigma do consenso? Se nós considerarmos a visão de Berger, só de Berger, quem é o indivíduo? Eu estou procurando ver se a gente achou uma frase que ele disse que o indivíduo é um átomo na grande química que é a sociedade, uma parte Desculpe, não entendi. Fala de novo. A gente achou uma frase que ele disse que o indivíduo é um átomo na grande química que é a sociedade. Um átomo é uma unidade. É a parte de um todo. Podemos simplificar dessa maneira. O indivíduo é uma parte do todo na teorização de Berger. Se nós usarmos o conceito de pessoa para Peter Berger, eu acho que nós acabamos de definir. É aquele que tem uma trajetória social, que tem persona, que tem personalidade, enfim, tem um endereço cultural, social. Né? Pessoas são nomes. Sujeito não, essa palavra sujeito não se aplica ao paradigma do conceito. Não há sujeito. Em oposição ao sujeito, vamos ver se vocês estão craques. O que poderia dizer? Em vez de sujeito, no paradigma do consenso, me referindo às pessoas, elas seriam mais do que em vez de sujeito. Agora quero ver. Amanda. Lembra do que nós conversamos e explicamos antes? Quando você pensa que esse indivíduo se torna pessoa, ele aprende um script. Se ele aprende um script, ele se torna o quê? Sim. Então, no paradigma do consenso, não há sujeito, mas existem atores ou um ator social que aprende o script e tem que seguir bem o seu papel. Né? Ele não muda a tradição, ele segue o que espera. É muito bacana. Agora nós estamos numa encrenca aqui. Aí eu vou pular a concepção de liberdade. Como você disse, esse é mais complicado. Vamos mais fácil. Qual é a função da educação no paradigma do consenso? Pulei aqui. Paradigma do consenso, educação escolar e familiar tem que funções aí? É conservadora e é diferenciadora. Em Durkheim, segundo a sua observação, tem a função conservadora
diferenciador, que quer dizer... A observadora ensina valores. A diferenciadora, ela vai para a especificação do trabalho. Perfeito. Mas essa formação, essa educação, em última instância, visa o quê? Formar o ser social, moldando a criança à imagem de seus pais e mestres com esforço contínuo. Perfeito, é isso. Construir essa aí, é uma projeção mesmo dos mais velhos sobre os mais novos. Você já viu um par de jarra grande e pequeno, quando uma filha fica vestida com uma mãe pequena? Quando tem dois filhos é engraçado, dois filhos assim. E quando são gêmeos, ficam dois iguaizinhos, dá uma maravilha. E às vezes quando é irmãozinho, aí eles põem uma roupa bem parecida. Agora, assim, você já olhou, olha, eu descobri as mulheres, ainda mais dia dos namorados, não é maneiro dizer, né, mano? Coisa indecorosa. Aí você olha a filha, mais jovem, aí olha a mãe e vê que realmente a mãe é a filha mais velha. Alguns dizem que dá para avaliar como uma filha vai ficar. Isso aí não se diz. Isso é indelicado, agressivo. Não falem isso com as suas namoradas, esposas também. O que acontece? Quando a filha repete tal qual o que a mãe faz, é óbvio, tal qual, se bem igualzinho, que há uma reprodução cultural, uma reprodução da sociedade. É da mesma religião, tem os mesmos hábitos, está usando o sapato da mãe, quer casar com o vestido da mãe. Né? A lua de mel onde o pai e a mãe passou também quer ir. Né? Tem os mesmos valores, os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Ora, Paulo, o que você está diante de quê? Né? De alguém que foi educado de uma certa forma, que reproduziu, aí é uma reprodução cultural, que é o que se defende no paradigma do consenso. Quando a vovó chegar para você, a sua misa, sei lá, você começar a namorar um rapaz simpático, ela dizer, minha filha, quando é que você vai casar? Ô, vó, que isso? Minha filha, eu casei com 17 anos, vó, naquela época, agora mudou. Aí ela vai dizer, como está virado, está errado, vai acabar, é o apocalipse na hora. Ela viu o filme. E você, minha filha, fique sabendo, ela vai te dar um monte de lição de vida. Por quê? Ela quer que você reproduza. Na sua idade, eu já sabia cozinhar, fazer isso e aquilo. Claro que algumas avós de vocês tiveram formação universitária, mas a maioria não teve. Isso é interessante. O pessoal veio do trabalho, da agricultura, do comércio, ou trabalhou na empresa da família. A maior parte é assim. Agora vocês aqui vão ter uma outra biografia para contar quando vier aquela tua filhinha comunistinha, olhar para aquela francinha para você, e dizer, mãe, eu quero casar aos 15, ter filho. Falei, filha, quem sou? Para com se casar depois, primeiro você vai ter que estudar, para fazer isso. Sua mãe estudou à noite, trabalhou, fez um monte de coisa, você não vai ser assim, filha. Que negócio é esse? Ah, mãe, mas eu digo, não, segura a onda. Você é pequena, para, vamos mudar dessa ideia. Mas a noiva, eu sei, por que branco? Sai fora, filha. Isso. Já era, você foi da sua bisavó, e vamos pensar diferente. Pode acontecer, você está percebendo? E isso é interessante. A ideia da educação, numa visão conservadora, é a reprodução cultural mesmo. Essa reprodução é muito forte. O discurso, vocês vão fazer, talvez, ou os avós fazem, os pais de vocês fazem, e toda a cultura é assim. Até nas sociedades tribais, eu já conversei com o chefe de na Parra toda a vida, porque os jovens não queriam fazer as práticas antigas, ele estava bravo. Por quê? E por que há sempre uma mudança? Porque a cultura nunca é estática, ela é sempre dinâmica. A cada nova geração sempre se acrescenta alguma coisa, há sempre uma novidade. E pode ser que seja uma ruptura radical. Eu já estou, João, bastante tranquilo. Meu espírito está mais ou menos preparado para o que as minhas filhas vão trazer de novidade. Eu vou ter que ouvir cada coisa de todos os deuses. Mas imagina, 24, 22, 11. Ai, meu Deus. Vai vir novidade, professor. E eu vou ficar contrariado, mas eu vou tentar me controlar. Legal, bacana, interessante. Eu vou ter que me atualizar, né? Como minha filha falou, e pai, hoje em dia é diferente. Eu faço, puxa, ele está mudando. Isso aqui, tipo assim, os avós da gente, eles acompanharam o processo da vida da gente, e, claro, assim, eles também acompanharam o processo da tecnologia. Então, por que hoje eles ficam tão impressionados com a tecnologia? Tipo, eles se assustam com algumas coisas? Não é assustar, nós estávamos ali na sala dos professores e os meus colegas, eles falam de vocês, vou contar um segredo acadêmico. Estava todo mundo no
de Orkut, de WhatsApp, não sei das coisas, te mandando mensagem, coisa engraçadinha, e eu não tenho esse negócio. Eu não gosto desse negócio. Meu pai odeia esse negócio. Meu irmão, pelo trabalho dele, usa, minha irmã usa demais, etc. É até mais velho do que eu. Mas há algumas pessoas que viveram uma época onde isso não existia. Então, elas podem incorporar uma coisa nova e podem não querer, porque isso não é agradável. Eu, por exemplo, estou aqui, tem. Ai, fulano mandou. Tem. Há momentos que eu quero viver sozinho. Eu adoro viver sozinho. E não quero saber de nada para não encher minha cabeça, para eu me concentrar em coisas que eu gosto. Mas vocês são uma geração que gosta de. A mente de vocês está em 5 mil lugares, sabendo de milhões de coisas sobre vários assuntos de várias maneiras. Essa é uma forma, você está entendendo? É uma questão de educação. Você quer ver como é interessante os antigos, minha avó, meu avô, meu bisavô? Aí eu já estou falando no final do início do século XX, 100 anos atrás. A tecnologia que eles tinham era muito limitada. Então, limitada do ponto de vista nosso, né, técnico, efetivo, os usos de energias alternativas, meios de comunicação mais rápido. Então, a visita, né, sabe aquela história de visitar, quando visitava, ia passar um dia, a ideia de comer pra caramba, você sabe, até porque eles tinham muito serviço braçal e eles precisavam comer muito. Quer dizer, você já não acabava fazendo um monte de comida, o pessoal, pelo amor de Deus, isso é muita coisa. Então você já não dedica tanto tempo a comer, ou seja, você já tem outros costumes, porque o mundo mudou. E aceita um conflito geracional que é muito bom. A nova geração traz coisas novas, os velhos testam as certezas dos mais jovens, questionam até não puder, só que eles não vão, como diz o Sartre no texto, o pai Verdade falando, não sei como protegê-los de si mesmo, falando de, lembra? Não sei o que fazer, porque ela tem autonomia e liberdade. Vocês terão liberdade, reproduzirão 70%, 80% das gerações anteriores, vão colocar coisa nova. Vossos filhos vão colocar algumas coisas, reproduzir algumas coisas de vocês. E o conflito geracional vai ser fundamental. Né? A minha filha tem uma história que vai dormir na casa da amiguinha. Eu disse que ia vocês, que vai dormir coisa nenhuma. Peraí, como é que é isso? Onde é? E pai, isso é bom, todo mundo faz isso. Ó, hoje em dia é diferente. Eu peguei a outra vez. Que negócio você está sendo muito velho? Eu também ia para casa, não tinha 11 anos. Mas não sei o que, eu quero dirigir um carro, sabe o quê? Aí eu peguei um carrinho, eu tenho que e tal, pode dirigir. Põe no chão. 11 anos, sai fora, Felipe. Doida? Aí a mãe fez, a mãe quando vai chegando na estrada, que vai para casa, ela pega um volante e fica dirigindo. Eu falei, não faz isso. Aí eu com a moto, a minha moto é uma moto grande, eu tenho um carro, uma moto grande. Pai, eu quero dirigir a moto, sai fora, filho. Você tem o capacete. Daqui a alguns anos, quando ela ficar mais velha, ele tem que esconder a chave, cara. Não sei o quê. E essa ideia, não tem limite, né? Isso é parte, né? É parte de um conflito. E você vai ter tua filha, vai fazer isso contigo, teu filho, vão querer um monte de coisa, você vai dizer, não, vai quebrar. E mãe, hoje em dia não é assim, esse é o discurso. Não se preocupe se não der tempo de fazer tudo, nós temos até sexta-feira que vem, lembra disso? Não esqueci, não. Eu tenho esse cuidado disso. Concepção de mudança ou transformação social. Boa. Como é que fica no paradigma do consenso? Agora eu quero ver. Como é que entra isso? Há mudança, não há mudança? Como é que ele lida com isso? A gente colocou deixar de acreditar ser produto de sua própria elaboração, quando na verdade é imposto pelo exterior. Explica. A gente que a mudança social na verdade, eles começa a ver que os costumes são impostos pelo exterior, não são nossos produtos originários. Então, mas há possibilidade de mudança ou não? Ela pode haver. Mas quem é que vai definir essa mudança? É o coletivo. Isso é interessante. A mudança será uma decisão coletiva ou parte do processo coletivo, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da própria sociedade. Veja bem, é o aperfeiçoamento da sociedade. Com a manutenção dos valores tradicionais, não deixa de afirmar isso, com a manutenção dos valores tradicionais, porque essa mudança é mais no sentido de um aperfeiçoamento. Não é mudar a estrutura fundamental da sociedade, alterar os seus valores, revolucionar como Marx quer, de maneira alguma.
A mudança é necessária como aperfeiçoamento. Por quê? Ele é um homem, lembra sempre disso, ele é um homem apaixonado pelo industrialismo. Ele não é contra as mudanças tecnológicas, as informações. Ele é a favor disso, desde que aprimore o funcionamento da sociedade. Desde que isso traga vantagens, melhorias, mas que não sejam coisas que possam negar a transformação dos valores. Quer ver um dado interessante, bem pequenininho? Eu fui num curso, uma comunidade rural tradicional, e um grupo foi lá propor uma entrada no mercado altamente competitivo. Olha só como é que você vê, num ambiente rural. E aí o pessoal disse, olha, vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo, trabalhar isso, fazer aquilo. Aí um caboclo bem manhoso perguntou assim, mas nós vamos ter que trabalhar mais? Muito mais? Tem que viajar no final de semana para curso? Tem. E ele ficou pensando naquilo, né? Porque ele tem um jeito, uma maneira de ser. E os caras queriam colocar uma lógica produtivista, de atuação, de produção, e que o tempo caboclo, que é um tempo diferente, né? Ele seria totalmente destroçado. Ele teria que viver como, por exemplo, um agricultor forte, que pode ser o pai de vocês, que se dedica dia e noite para ter resultado, lucro, mas na cultura caboclo, o lucro não é mais importante do que a convivência, do que estar com as pessoas, porque eles têm uma influência forte na cultura indígena. O caboclo ele é muito mais ligado ao mundo da sociedade tradicional indígena, das sociedades tribais, do que a sociedade urbana industrial. Então, pera lá, meu amigo, eu não vou poder tomar uma pinga num boteco, não posso jogar no futebol no final de semana, não posso dormir cedo com os galos, com as galinhas, com os bichos, né? Não posso montar no meu cavalinho e passear, se quer dar um trator, quer ficar no meu cavalo, e meu churrasco, minha festa, minha visita aos meus amigos, e o puxirum, ou puxirum, como alguns falam. Como é que vai ser? Peraí, você quer mudar a minha rotina para ver se para eu ganhar mais? Mas quem disse que é mais importante eu ganhar mais? Nada feito. Não foi. O projeto não avançou. Queriam que eles trabalhassem demais. Então, essa é uma questão muito interessante. A mudança deva ser alguma coisa que mantenha a tradição, mantenha os valores. Sempre com a possibilidade de aperfeiçoamento. Mas não uma radical mudança dos valores dessa sociedade. Lembra que os valores, é o princípio da semiótica, que os valores orientam a conduta. Uma sociedade, quando a gente diz assim, a sociedade defende certos valores, não abre mão desses valores, dificilmente a prática deles vão ser contraditória. Vamos dar um exemplo? Os grupos radicais do Estado Islâmico, o que eles fazem, o que eles fazem? Porque eles acreditam naquilo. Se eles não acreditassem naquilo, eles não faziam o que eles faziam. Essa briga agora que entraram com uma ação e caçaram a propaganda da Boticário. Qual foi o discurso? Defesa da família, das instituições familiares. A briga que o movimento gay não deveria ter feito, foi uma besteira fundamental, né? Fazer uma encenação tola, né? A respeito da crucificação, foi isso, né? Uma idiotice. Eles deveriam até pedir desculpas, porque foi um ato de intolerância numa passeata gay, um movimento gay, encenaram uma reprodução da paixão de Cristo, vamos dizer, né? Mal feita, mas travestidas de homossexualidade. Ficou muito mal e parou na internet com uma briga danada. Desrespeito total. Só ter feito isso. Então, há assuntos que são polêmicos, mas há grupos que, por defenderem certos valores, pautam sua atitude, seu comportamento nesses valores. Por isso que a visão conservadora de sociedade, ela tende a defender a sociedade e a mudança é muito lenta e gradual, porque eles querem manter os valores fundamentais, as práticas fundamentais. Não há nada de mal nisso. Ontem eu via uma decisão, um debate, não sei se vocês acompanharam o debate sobre a aprovação da não autorização prévia para a publicação de biografias. Eu adoro ver a sessão, não sei se vocês gostam do Supremo, adoro, né? Sessões do plenário do Supremo, de meia-noite até as 2 da manhã, tem lá, se vocês quiserem assistir, puderem. Eu achei interessantíssimo toda a discussão que foi feita, todo o nível apresentado pela ministra Carmen Lúcia, se não me engano, o nome é esse, onde ela fez um discurso sobre a liberdade e o ministro Luiz Cardoso, que eu notei, e ele mostrou como o Brasil é um país
de extremas diferenças, e isso é importante ter a maior liberdade possível para não cercear ninguém. Caso alguém avance, cometa algum ato de desrespeito à liberdade do outro, né, necessariamente essa pessoa pode ser processada e punida, isso está garantido. Mas nunca censurar. A Constituição, no seu artigo 5º, estabelece isso. Não se deve censurar. Deixar que as pessoas façam. Agora, João, é um problema. Porque, tipo, você não está proibido de falar o que você quiser. Mas eu posso me defender, uma vez que eu não gosto do que você fala. Seu vizinho pode colocar um outdoor dedicado justamente a você, lá falar as coisas bem feias, que você faz barulho, sei lá. E você pode processá-lo. Eu posso publicar uma biografia em relação a alguém sem nenhum problema, eu posso publicar. Agora, dependendo do teor da biografia, se eu atentar a honra e isso significar responsabilidade civil, eu posso ter que pagar multa e posso ter vários problemas aí. Então, é nesse sentido que a discussão sobre a mudança e a transformação é algo muito sério. Na visão conservadora, as mudanças são poucas e lentas. Uma visão revolucionária, ela é rápida, é ruptura, é rompimento. Tá? Qual foi a palavra que vocês escolheram, minha gente? Harmonia, uma palavra bonita, está lá em cima. Outra palavra. Padronização. Padronização também cabe. Padronização é isso, também é um espírito da coisa. Integração. Como? Integração da sociedade. Integração da sociedade. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mais alguma palavra, outra coisa? Cooperação. Cooperação, aí, cuidado, ela pode ser dúvida. Cooperação entre as pessoas, entre os indivíduos. Não exatamente. Porque aqui, até a integração também pode ter algum probleminha. Porque aqui o elemento coercitivo, ele é o mais presente, lembra disso? E não é à toa que tem a ver com a visão tradicional do direito, que vocês ouviram na palestra da aula inaugural. O senhor não esquece dessa aula inaugural, é verdade. Que na aula inaugural, o palestrante chamou muito a atenção para que nós pensássemos no direito alternativo, no direito que houvesse mais mediação e menos coerção, porque o direito tem um caráter coercitivo punitivo, não é só a regração, é a punição. E essa ideia da jurisdicionalização da vida social em vários lugares, norma, punição, norma, punição. É esse paradigma do consenso e da harmonia social que é a base dessa visão conservadora do direito. Quando vocês discutirem isso na sociologia do direito com algum colega, algum colega vai trabalhar isso. Vocês, na filosofia do direito como professor operatório, vocês vão ver que tem autores que encarnam essa visão conservadora. E não querem, de outra maneira, que a sociedade seja plural democrática, querem uma sociedade regrada, controlada, limitada, cheia de regra e punição. É muito interessante, esse caráter conservador do direito, ele é muito presente aí. E, finalmente, a grande síntese. O que vocês fizeram? Na sociedade ideal, há uma submissão do indivíduo. A sociedade prevalece ultraconservadora a fim de promover controle social com sanção determinadas e não aceita conflitos. Pode ser, está muito bom. Alguém quer acrescentar? Gostei também. É isso aí? É isso, né? É a relação de submissão que você fala, até porque essa sociedade que educa esse indivíduo é a sociedade que inventa esse indivíduo, e ela tenta fazê-lo de tal maneira que ele seja uma reprodução tal qual dessa sociedade. O caráter reprodutivo é muito forte nesse caso. E é isso mesmo. E coação, né, física, punição, aquilo que o Peter Berger fala dos vários tipos de punição, né, ou controle social que ele lembra, é no olhar, é na fofoca, é no gelo, é na violência física, todas as formas para fazer com que esse indivíduo se comporte de acordo com a lei, com a norma, com a tradição. Punir, que nem aquela diretora, deveria punir esse garoto e a família também. Aí eu gostei. O Durkheim estava piscando lá, na cabeça dela. Eu acho até que eu vi assim por trás um espírito dele, né? Porque eu contei para vocês que eu fui no cemitério na França, onde estava ele no Durkheim. Tirei a foto do túmulo dele. Nunca fiz isso na vida. Depois de muitos anos eu fiz. Porque eu contei como é que são os cemitérios de Paris, não.
Quem não foi, eu sei que vocês irão, terão mais sucesso econômico que eu, com certeza, vocês vão visitar os cemitérios na França, nesse caso em Paris, e aqueles cemitérios em Paris são repletos de pessoas ilustres. Então, quando você entra, logo no entrada do cemitério, tem as placas, os endereços, né? As localizações dos túmulos dos ilustres. Né? Aí eu fui no Montparnasse, tem 3 grandes cemitérios lá. E aí eu, vou procurar os que eu mais gosto. Né? Aí procurei, um deles era do Carne. Fui lá no túmulo dele, igualzinho as ideias dele. Seco, feio, não tinha ninguém que colocou nem aquela jarra velha com aquela flor horrorosa, plástica, não tinha nada. Nem um retratinho. Os descendentes dele não quiseram nem voltar lá. Estava largado, tinha máquina, todo feio. Enquanto outros túmulos estavam uma verdadeira festa, coisas, homenagens póstumas e tudo mais. Mas é muito interessante, né? Paris produziu, a França produziu grandes filósofos e pensadores que até hoje são lembrados no mundo inteiro. É bem bacana. No Brasil tem túmulos de famosos, tem túmulos de famosos, mas não vou falar outra coisa. Para nós é, né? Talvez para o mundo não. O mundo não a conhece, coitado do mundo. Eu ia conhecer, isso foi terrível. Fala. A relação entre a sociedade pressupõe que um depende mutuamente do outro para que eles são incompletos? Sim, sem dúvida. Você aí está até fazendo uma alusão até mostrando diferença em relação a Weber, né? Essa separação, no caso da visão conservadora, não implica que um não dependa do outro. Claro, um depende do outro. Mas essa relação foi o que ela mencionou. É uma relação de submissão, sem dúvida nenhuma. Né? Filmes, histórias, reportagens mostram isso. Pois bem, vamos ver. Liberdade política e igualdade social. E aí? Como é que a gente lida? Eu estou ainda nessa mesma coluna. Como é que a gente lida com o paradigma do consenso da harmonia social? Lidar com a liberdade política e igualdade social. Vou começar pela igualdade social. Alguém que defende o paradigma da industrialização, o paradigma industrial. Alguém que, como Peter Berger, que está preocupado em cada um desempenhar o seu papel, a sua função. Inclusive menciona que a questão econômica, ou a estratificação social, é uma forma de controle social. Como ele lida, eles encaram o problema da desigualdade ou da igualdade social? Veja, você até pode deduzir. A princípio, eles não aprofundam essa discussão, isso é muito importante. Essa questão da igualdade ou desigualdade não é uma questão relevante para eles. Pode ter uma passagemzinha outra, mas não é um tema significativo. A questão da liberdade política, ela também não é enfrentada por eles. Eu falei liberdade política. Se associar, disputar o Estado, etc, etc. Então a expressão pode ser essa, não encontrado nas leituras como está no item 7 da primeira folha. Vocês não vão ter referência a isso. Eles não estão preocupados nessa questão. Não estão. Em compensação, no paradigma do conflito, aí o bicho pega. Em homenagem à PTzada, meus alunos de PT, só vejo o PT hoje aqui, só tem o PT. Tem o PTzão aqui também, olha o PTzão aqui. A moda é vermelha agora. Meu Deus, uma aluna me disse, quase que me arrepiou. Ela falou assim, professor, hoje é dia dos namorados, vermelho é a cor do sexo. Nossa! Eu aqui com ela. Lembrei da velha, né? Da velha lá, lembrei da velha. China. Da China velha, isso! Lembrei da China velha. Vamos lá. Sociedade na perspectiva do conflito. Veja, conflito é no sentido de que ele existe, exatamente, no sentido de que ele é o motor da história. Né? A sociedade ela é formada pelo que mesmo? Duas classes em guerra. Duas classes fundamentais que estão em luta permanente. Não é isso?
é uma sociedade dividida em duas classes fundamentais que são antagônicas, que estão em conflito, porque uma quer explorar a outra e a outra trabalha para sobreviver e é explorada. Né? Isso porque o Estado, na perspectiva de Marx, já estou adiantando um pouquinho, é um Estado de coerção, porque a sociedade do século XIX na Europa é assim, não é como hoje é muito mais complexo. Né? Então, tá bom, essa é uma sociedade dividida, cindida, entre duas classes fundamentais que são antagônicas, essa palavra bonita, antagônicas, classes antagônicas. Né? Muito bem, por que existem os problemas sociais? Agora vamos reformar o artigo da minha amiga jornalista, que diz que para acabar a violência é só ter mais policial na rua, e não vai haver mais violência na cidade. Vamos reformar a visão dela. Quando eu tocar com ela, vou contar, ela vai ficar brava. Por que há problemas sociais na periferia? Por que há os problemas sociais? Como eles são vistos do ponto de vista do paradigma do conflito? O problema da divisão social e do trabalho dos meios. Resultado do quê? Do quê? Essa divisão, como é interpretada essa divisão? Ela é boa, ruim? Como é que é isso? Procedimentos extremos, tecnicamente ruim. Sim, mas por que há os problemas? Nossa, essa pergunta é bem bacana, né? Por que há os problemas sociais? Por que há, na época de Marx, pensando os textos literários, né, que descrevem de uma maneira detalhada a época, pobres, miseráveis, famintos, prostitutas, crianças abandonadas, velhos abandonados, multidões desempregados, pessoas vivendo em furões, mulheres trabalhando até altas horas, crianças também trabalhando, morrendo, perdendo parte do seu corpo. Por que existem esses problemas? Exato. Existe por existir uma sociedade desigual em que, obviamente, alguns exploram, porque a exploração de uma classe sobre a outra, não é? O que traduz os problemas sociais. Os problemas sociais, vocês escrevam como quiserem, mas a ideia é essa, né? Ela é consequência da exploração no mundo do trabalho. Os problemas sociais são reflexos, são consequências da exploração no mundo do trabalho. O que há no mundo do trabalho? Lembra disso? O que há no mundo do trabalho? Mas o que é a exploração segundo Marx? Dominação. Lembra a minha equação de primeiro grau? Vocês não lembram dela? Matemática, onde é que vocês estavam? É matemática pura. Matemática pura. Venda de um produto é igual ao custo mais lucro. Lucro é igual a venda menos custo. Salário está onde? Custo. Para o lucro ser maior, o salário tem que ser maior ou menor? Menor. Quanto menos eu pagar é melhor? E por que eu posso pagar menos? O que existe nesse mundo capitalista do século XIX que ainda temos hoje? Exército de reserva. Um exército de reserva. Ou seja, um bando de gente desempregada que aceita, né, trabalhar por muito menos. Professor, hoje isso existe? A professora Marta tem na sua gaveta lá pelo menos uns 100 currículos de pessoas com titulação querendo trabalhar em universidade. Nesta universidade. Isso em todo lugar. Todo mundo querendo, um monte de gente até capacitada que não consegue. Então, é o fato de existir pessoas desempregadas. O que isso tem a ver com salário? Ajuda a ser o quê? Claro, se há muitas pessoas formadas, ou seja, com qualificação para uma certa atividade, querendo trabalhar, e a outra empregada, que de repente vai fazer uma greve, uma manifestação para mais salário, olha, o empregador olha para ele, ô cidadão, você tem certeza disso? Você vai fazer manifestação? Porque eu tenho 10 que são tão bons quanto você e que aceitariam um salário menor que você. E esse é um problema do mundo atual. Os sindicatos têm perdido muita força por conta disso.
Justamente porque quando eles começam a reivindicar, começam a demitir. Ou, no caso de instituição pública, substituir, cortar um pouco, etc, etc. Então, a essa exploração que lembrou o nosso amigo João, nós chamamos isso, Marx chamou isso de mais-valia, que é um tempo necessário para se produzir uma mercadoria não pago pelo empregador. Ou seja, o lucro dele só se dá o lucro porque a venda do produto final, ela teve um custo de produção, é claro, um custo de produção, mas também teve um trabalho incorporado. Esse trabalho incorporado, muito interessante, que aumentou o valor final do produto. Era um pedaço de couro que se transformou numa bolsa ou num sapato. Aquele era um pedaço de couro, valia 5. Quando sai o sapato, vale 100, 200, 300. Esse trabalho incorporado na matéria-prima, parte dele, a maior parte dele, não é, o valor final não é repassado àquele que trabalha, que produz, ao trabalhador. E ele é apropriado por aquele que detém um negócio, um meio de produção. Vamos pensar o padeiro está lá, né? Fazendo seu pão amanhã, às 5 horas da manhã, o pessoal rala mesmo, né, gente? O padeiro vai e faz um pão a partir da farinha, leite, etc, etc. Ele faz tudo aquilo. O pãozinho que ele vende custa tanto, um valorzinho, sei lá, quanto, 20, 30 centavos. Se você somar tudo que a pessoa que vendeu, o dono da padaria vende, o valor final vai ser bastante superior ao custo de produção. Mas eu tenho que pagar o salário, mas eu vou pagar o menos possível para eu ter uma maior possibilidade de lucro. Essa é a essência da mais-valia. Por isso, minha gente, só um minutinho, a exploração é uma exploração que gera mais problemas sociais ainda. Se ganha menos, tem menos condição de comprar, tem menos condição de viver com mais dignidade, cuidar de si, dos filhos, da saúde, viver com dignidade. Então, essa classe social é condenada a viver numa condição determinada. A materialidade dela é de uma determinada forma. E, além do que, não há emprego para todo mundo. Então, por isso, há um exército de reserva, é a lógica do capitalismo, que pressiona os salários para baixo. Facilitando mais ao empregador um domínio sobre os seus empregados. É claro que não é só em universidade, em vários lugares, vai haver um cuidado na seleção desses empregados, vai pagar um pouco mais, o sindicato pressiona, alguns empregados têm um destaque, fazem melhor o seu trabalho. Tem vários motivos que levam a manter o empregado trabalhando. Estou falando em iniciativa privada. Mas a possibilidade de substituí-lo, qualquer um que esteja aqui na iniciativa privada, minha gente, ela existe. Né? Sabe lá se ano que vem vamos estar no nosso trabalho, sabe lá se no final do mês continuaremos. Isso é o fato de nós não sermos proprietários do negócio onde nós trabalhamos. Não que a gente vai acontecer isso com a gente, não acontece, é raro acontecer, mas pode acontecer. E é isso que é o que ele vai chamar de exploração ou mais-valia, que é o que explica, de certa forma, o porquê os problemas sociais, né, tendem sempre a complicar cada vez mais, porque os salários tendem muitas vezes a reduzir e o desemprego a aumentar. Não estamos vivendo isso agora, numa situação de crise, pode aumentar o desemprego.